E aí, pessoal, vamos falar aqui de uma cardiopatia subdiagnosticada, que é a cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre essa cardiopatia nessa aula. Eu já começo com o principal aqui, a fisiopatologia, o mecanismo da doença. Então, a cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito se caracteriza por uma infiltração nos miócitos, principalmente nos miócitos de VD, de um tecido fibrogorduroso. Igual a gente está vendo aqui, você tem um tecido fibroso e gorduroso que não deveria estar no meio dos miócitos. Os miócitos são essas células aqui e você tem essa gordura infiltrando os miócitos, principalmente do ventrículo direito, mas pode acometer também o ventrículo esquerdo. Essa é a fisiopatologia que vai definir todas as manifestações clínicas, os achados de imagem da cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito, conforme eu vou explicar aqui para vocês. Então vamos começar pela etiologia. O que causa essa doença? É uma doença genética, hereditária, só porque ela é poligênica, tem vários genes que causam essa doença, ela tem transmissão ou hereditabilidade autossômica dominante, só porque tem uma característica importante, como acontece em muitas cardiopatias genéticas, que é a penetrância e especificidades variáveis. O que seria isso? Penetrância é a pessoa manifestar a doença clínica se ela tem o gene ou não. Então, várias pessoas podem ter o gene da doença. O gene mais comum é um gene que chama PKP2. Então, a pessoa pode ter o gene e não manifestar a doença clinicamente. Então, isso é penetrância variável. Tá bem? O paciente ou a pessoa pode ter o gene e não manifestar a doença clínica. E especificidade variável é o fato de que várias pessoas podem ter o mesmo gene e ter manifestações clínicas diferentes, inclusive dentro da mesma família, o mesmo gene. Algumas pessoas têm manifestações mais graves, outras manifestações mais leves e outras pessoas nem têm manifestações, porque a penetrância também é variável. Então, é uma doença genética hereditária, mas com todas essas características. E o mais comum dessa doença ela é afetar essas mutações genéticas, essas anormalidades genéticas, afetarem a união dos miócitos, né? Os desmossomos, tá bem? Lembra lá de histologia, né? Mecanismos celulares. Então, os desmossomos que unem as células, eles estão afetados por esses genes, então isso causa a fisiopatologia que define a cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. E essa anormalidade estrutural dos miócitos por as mutações genéticas vai causar, então, aquela infiltração de tecido fibrogorduroso que eu mostrei para vocês, que vai levar às manifestações clínicas da doença, os exames de imagem, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então, a epidemiologia agora é uma doença relativamente rara, que acomete 1 a cada 2 a 5 mil pessoas. Só que isso aqui é importante vocês entenderem, que é relativamente rara na população geral. Mas quando você pega um paciente, por exemplo, com ataque ventricular, com insuficiência cardíaca de ventrículo direito, que são manifestações da doença, é sempre um diagnóstico que você tem que considerar, porque aí você não está lidando mais com a população geral, você está lidando com o paciente que tem taquicardia ventricular, que tem insuficiência cardíaca. Então agora a prevalência nesse meio desses pacientes com cardiopatia vai ser bem mais elevada. Então você tem que conhecer a doença para não perder esse diagnóstico diferencial importante. Então, é uma causa comum de mortes súbitas em jovens, né? A causa mais comum seria a cardiomiopatia hipertrófica, depois teria aí anomalias coronárias, do trajeto das coronárias, mas dentre outras causas comuns de morte súbita em jovens, está aí a cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. E uma característica muito importante dessa doença aqui é que eu vou mostrar para vocês em breve as manifestações clínicas, mas a história natural, a agressividade da doença, ela acelera-se com o esforço físico. Então, é uma doença que desqualifica os atletas, por exemplo, para atividades físicas profissionais e também para o exercício físico vigoroso, mesmo que seja aí de forma não competitiva, porque isso aí vai tornar a doença mais agressiva. Especula-se que seja porque o estresse fisiológico do exercício, aumento do débito cardíaco, frequência cardíaca, piorem aí aquela infiltração de tecido fibrogorduroso, o estresse cardíaco, isso acelera a história natural da doença, tá bem? Lembrando que é uma doença genética, mas com penetrância e especificidades variáveis. Então, o paciente pode ter o gene e não manifestar a doença, ou ter a doença de maneira com manifestações clínicas muito variáveis dentro da mesma família. E quais são as manifestações clínicas? Então, no primeiro momento,
os portadores do gene não têm manifestação clínica, né? Seria uma fase subclínica, digamos assim. E quando os pacientes desenvolvem sintomas, vão ser basicamente 2 grupos de sintomas. Vão ser arritmias ventriculares ou insuficiência cardíaca. E principalmente de ventrículo direito, mas pode ser uma insuficiência cardíaca também biventricular, que acomete o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Vamos falar aqui então sobre arritmias ventriculares por um pouco. Então pode ser, como que o paciente vai se manifestar, o paciente que tem arritmias? A primeira manifestação pode ser morte súbita, entendeu? Pode ser um paciente jovem que tem uma parada cardíaca sem nunca ter tido sintomas antes. Pode ser o paciente com síncope, pode ser o paciente com palpitações, você faz um Holter, faz um eletro e tem aí um número muito grande de extracístoles ventriculares. Então são manifestações típicas de arritmias, de apresentações arrítmicas da cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. E tem uma característica dessa arritmia que eu vou mostrar para vocês em um eletro agorinha. Insuficiência cardíaca, eu falei para vocês que aquela infiltração do tecido fibrogorduroso, ela prefere o ventrículo direito. Então vão ser principalmente insuficiência cardíaca de VD. O paciente vai ter edema de membros inferiores, ascite, as características aí de insuficiência de VD, tá bem? Mas pode acometer o ventrículo esquerdo também, aí você também pode ter congestão pulmonar, pode ter uma insuficiência cardíaca biventricular. Então vamos mostrar aqui agora as alterações clínicas na forma de exames de imagem, né? Que você vai usar esses exames de imagem para fazer o diagnóstico e às vezes faz um exame de imagem por outro motivo e encontra esses achados, tem que pensar no diagnóstico de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Então olha aqui, um paciente que fez uma tomografia de tórax mesmo, sei lá, pneumonia, qualquer outro motivo. Aí você encontrou essa alteração aqui, o tamanho desse ventrículo direito. Esse ventrículo direito está aumentado, repare que ele está maior que o ventrículo esquerdo. Não é normal isso. Então, quando a gente pensa assim, em causas de aumento do ventrículo direito, qual que é o seu diagnóstico diferencial? Seu diagnóstico diferencial tem que incluir hipertensão pulmonar, tá bem? Um aumento da pós-carga do ventrículo direito, tem que incluir insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo, que aí causaria também uma dilatação do átrio esquerdo, aumento da pressão no átrio esquerdo, no pulmão e aumenta a pós-carga do ventrículo direito, que seria uma hipertensão pulmonar secundária a uma falência do ventrículo esquerdo. Aí você tem que pensar em shunts cardíacos que aumentam o volume para o lado direito do coração, como uma comunicação interatrial grande, por exemplo. E você vai pensar aí em cardiopatias genéticas estruturais do ventrículo direito. Tá bem? Então pode ser, no caso, o paciente com cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Esse seria o seu diagnóstico diferencial amplo de insuficiência cardíaca de ventrículo direito. Nesse caso aqui, quando você suspeitar disso aqui, você vai olhar o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo parece normal, o átrio esquerdo está normal. Então não é uma causa secundária. Esse ventrículo direito não aumentou por conta de uma causa secundária. Não é o ventrículo esquerdo que é o problema. Não é a insuficiência de ventrículo esquerdo. O tamanho do átrio esquerdo está normal. Então você vai pensar em hipertensão pulmonar primária, né, tromboembolismo pulmonar crônico. Você vai pensar em shunts cardíacos da esquerda para a direita e nas cardiomiopatias primárias do ventrículo direito. No caso, a cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito é um diagnóstico diferencial importante. Então vou mostrar aqui outros achados no exame de imagem que vão confirmar esse diagnóstico. Então olha aqui essa tomografia cardíaca, né, do mesmo paciente, só que agora um cine, né, um loop de vídeo aí mostrando as diversas fases do ciclo cardíaco. Então a gente vê na sístole que esse ventrículo direito aqui tem uma discinesia nessa parte aqui da parede. Tá bem? Então a parede basal do ventrículo direito ela se contrai principalmente com o movimento longitudinal, igual a gente está vendo aqui. Movimento longitudinal. E o resto, a parede livre do ventrículo direito tem que vir para dentro, tem que ter uma contração circunferencial ou radial, tá bem? Igual o ventrículo esquerdo contrai de forma radial, ele move para dentro. A base do ventrículo direito move em direção ao ápice e o resto tem que vir para dentro, igual o ventrículo esquerdo, tem que ter um movimento radial. E aqui o que está acontecendo é que você tem um segmento, um aneurisma, você poderia até dizer, focal, dessa parede aqui do ventrículo direito, que ela não está contraindo. Pelo contrário, na sístole ventricular, essa parte vai para fora. É o que a gente chama de discinesia. Um aneurisma quando está presente na diástole também. Aqui seria mais uma discinesia, porque está presente só mesmo na sístole. Então isso aqui é uma alteração típica da cardiomiopatia arritmogênica de VD, que é o aneurisma focal, a discinesia focal. Uma parte apenas do ventrículo direito não está funcionando.
Então isso aqui é clássico dessa doença, porque aquela infiltração fibrogordurosa ela pode ser regional, pode ter áreas com maior ou menor infiltração do tecido fibrogorduroso. Vamos ver outro achado aqui? Olha aqui agora na ressonância magnética cardíaca. A gente está observando a mesma coisa. O ventrículo esquerdo aqui está até normal, em termos de função, tamanho e tudo mais, mas você tem um ventrículo direito gigantesco, tá bem? E você tem essa parte toda aqui que está acinética, ela não contrai. O ápice contrai. Aqui tem uma movimentação muito pouca, ou seja, a disfunção é global do ventrículo direito, mas ela também tem uma parte focal. Essa parte aqui ela não contrai, ela só desliza. Ela deveria estar contraindo, fazendo aquele movimento radial para dentro, igual faz o ventrículo esquerdo. Então isso aqui é clássico de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Tá bem? E uma complicação disso aqui, quando o ventrículo o ventrículo direito, perdão, fica muito grande, fica acinético, você pode imaginar que você tem aqui um fluxo muito devagar dentro do ventrículo direito e pode formar um trombo, igual eu vou mostrar para vocês agorinha. Outra coisa que dá para ver nessa ressonância cardíaca é esse ponto aqui. Isso aqui é uma infiltração gordurosa no ventrículo esquerdo. Então, lembra que eu mostrei para vocês a fisiopatologia, a infiltração fibrogordurosa no ventrículo direito, principalmente, e no ventrículo esquerdo pode acontecer. Os nossos exames de imagem é muito difícil ver infiltração gordurosa no ventrículo direito. A ressonância até pode fazer isso, mas está sujeita a artefatos, porque a parede do ventrículo direito é muito fina. Mas no ventrículo esquerdo a gente consegue ver, então, aqui uma infiltração gordurosa, que esse ponto aqui, na parede do ventrículo esquerdo, que é realmente um achado muito sugestivo de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito, só que nesse caso acometendo também o ventrículo esquerdo. E olha o trombo dessa paciente aqui, tá bem? Olha o trombo apical gigante aqui, porque é uma cardiomiopatia crônica com fluxo lento, turbulento, devagar no ventrículo direito. Tem estase, na verdade, não fluxo turbulento. Você tem estase ali e aí isso aí leva à propensão de formar trombos, como aconteceu nessa paciente. O ventrículo direito dilatando, tem também insuficiência tricúspide, igual a gente está vendo aqui. São todas manifestações da doença. E aí tem a parte de arritmias que eu falei para vocês, que é comum demais nesses pacientes. Inclusive, é até mais comum as manifestações arrítmicas do que as manifestações de insuficiência cardíaca. Então, como é muito mais comum o acometimento dessa doença no ventrículo direito, as arritmias dessa cardiomiopatia vão ser de origem no ventrículo direito. Então, você vai ver um ataque ventricular, como essa aqui, que é esse alargado, ritmo regular. Isso aqui é um ataque ventricular monomórfica. Ataque ventricular monomórfica, tá bem? E na ataque ventricular monomórfica, com conhecimento bem avançado em eletrocardiografia, a gente consegue entender de onde ela está vindo. Está vindo do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo? Nesse caso aqui, como é negativo em V1, está se afastando de V1 o vetor do ataque ventricular. Se está se afastando de V1 e V1 está aqui à direita, então está saindo do ventrículo direito, indo em direção ao ventrículo esquerdo. E aqui está positivo nas derivações inferiores, então está indo em direção inferior, está saindo da parte de cima do coração. Então esse aqui é um ataque cardíaco que sai da via de saída do ventrículo direito, a parte mais alta do coração. Então esse aqui é clássico de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Pode acontecer essa arritmia em outras situações, mas é uma manifestação típica, clássica da cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Um ataque cardíaco ventricular negativo em V1, de origem no ventrículo direito. Agora, o ECG desses pacientes fora da situação de ataque arritmia ventricular, ou seja, mesmo o paciente não está em ataque ventricular, ele pode te dar dicas importantes que os pacientes têm essa doença. Tá bem? Então tem duas alterações clássicas aqui nesse eletro dessa doença, vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, aquele tecido fibrogorduroso infiltrando o ventrículo direito, ele vai causar uma anormalidade da despolarização, ou seja, o QRS vai ser anormal, ou pode ser anormal. Por quê? Porque tem tecido fibrogorduroso circundando miócitos ali, e aí é difícil a atividade elétrica chegar a todos os miócitos ao mesmo tempo. Ou seja, normalmente os dois ventrículos se despolarizam ao mesmo tempo, pelo sistema Ridge-Purkinje, rápido, eficiente e tudo mais. Vão despolarizar todos os dois ventrículos ao mesmo tempo. Só que quando você tem esse tecido fibrogorduroso, a atividade elétrica vai demorar a chegar em partes do músculo, porque ela tem que fazer voltas, tem grupos de miócitos isolados, então é difícil despolarizar todo mundo ao mesmo tempo. Então o QRS fica fragmentado.
fica um pouco mais longo, mas principalmente no final do QRS vão surgir potenciais elétricos de baixa amplitude, porque são apenas grupos pequenos de células se despolarizando, que estão isolados pelo tecido fibrogorduroso da cardiomiopatia. Tá bem? Então, esses potenciais de baixa amplitude, no final do QRS, a gente vai ver eles principalmente em derivações à direita, mais à direita, V1 principalmente, V2 e V3 também você pode ver. E a gente chama isso de onda epsilon. Essa onda aqui no final do QRS, igual a gente está vendo aqui, no final do QRS, essa onda epsilon aqui, ela indica então uma despolarização tardia de grupos de células no ventrículo direito, por conta do tecido fibrogorduroso isolando essas células. Então, isso aqui é a cardiomiopatia ritmogênica de ventrículo direito, porque o eletro mostrou para a gente a onda epsilon. E eu já expliquei para vocês várias vezes aqui que quando o ventrículo se despolariza de forma anormal, ele se repolariza de forma anormal. Então, tem outra anormalidade nesse eletro, que é na repolarização ventricular. Seria essa inversão das ondas T em V1, V2 e V3. V1, V2 e V3. Tá bem? Então, essa cardiomiopatia ritmogênica de VD, você tem, então, a onda epsilon, que é uma anormalidade da despolarização, e você tem a onda T invertida, que é uma anormalidade da repolarização ventricular, onda T invertida. E aí tem vários critérios, tem vários critérios que compõem o diagnóstico dessa doença. Eu já mostrei várias alterações para você, a taquicardia, a ressonância, entendeu? Então, a normalidade de contração do ventrículo direito e tudo mais. E todos esses critérios, eles estão unidos dentro de uma força-tarefa do diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica de VD, que a gente chama em inglês Task Force Criteria. Esses critérios foram revisados a última vez em 2010. Então, os critérios revisados dessa força-tarefa, o Task Force Criteria, é como a gente faz o diagnóstico dessa doença atualmente. E tem vários critérios, não vou explicar todos aqui, a gente vai demorar muito, mas eu vou explicar basicamente os componentes desse aqui. Então, tem os componentes dos exames de imagem, ecocardiograma ou ressonância cardíaca, histologia, aquela infiltração do tecido fibrogorduroso, se você faz uma biópsia no seu paciente, despolarização, que seria a onda epsilon, despolarização anormal, repolarização anormal, que seria a inversão das ondas T de V1 a V3, arritmias da doença, que eu mostrei para vocês, um aumento do número de extracístoles ventriculares, a taquicardia ventricular de origem no VD, que eu mostrei para vocês, e por fim, história familiar, genética, né? Os genes identificados dessa doença, você pode fazer testes genéticos também. Então, são vários os componentes dos critérios diagnósticos do Task Force Criteria. Cada um desses aqui, imagem, histologia, enfim, vai ter o critério maior e critério menor. Então, quando o paciente preenche um critério maior, ele ganha 2 pontos. Quando ele preenche um critério menor, ele ganha 1 ponto. E o paciente que tem 4 ou mais pontos tem um diagnóstico confirmado. E o paciente com 3 pontos é um diagnóstico provável de cardiomiopatia ritmogênica de ventrículo direito. Tá bem? Então, se você tiver interesse, olha lá em detalhes os critérios do Task Force Criteria, mas eu acho que o principal disso aqui é entender conceitos gerais. A imagem, importante saber os achados que eu mostrei para vocês, a histologia, a infiltração de tecido fibrogorduroso, a onda epsilon, a inversão das ondas T em V1 a V3, arritmias da doença, ataque ventricular de origem no VD, e o histórico familiar e alterações genéticas. O diagnóstico diferencial, pessoal, vai ser o diagnóstico diferencial baseado na apresentação do paciente. Então, se for ataque ventricular, você tem que pensar em outras causas do ataque ventricular. Pode ser um ataque ventricular idiopática, aí você faz um eco e o eco está totalmente normal. É um ataque ventricular idiopática. Ou por um ataque ventricular por uma canalopatia, tipo QT longo, brugada e tudo mais. Uma outra alteração estrutural seria sarcoidose, onde você tem infiltração no miocárdio, só que não de um tecido fibrogorduroso, mas você tem infiltração de granulomas, tá bem? Então seria sarcoidose nesse caso. Outra situação seriam outras cardiopatias estruturais, também outras cardiopatias estruturais, tipo qualquer outra, né, doença de Chagas e tudo mais, qualquer coisa que cause alterações estruturais no ventrículo direito, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia isquêmica, que possa causar ataque ventricular. Então esses são os seus diagnósticos diferenciais. Aí tem também o paciente que apresenta com dilatação ou insuficiência de VD. Aí é outro grupo de diagnóstico diferencial. Você tem que pensar naquelas outras causas que eu falei para vocês de dilatação do VD. Hipertensão pulmonar, insuficiência tricúspide, anomalia de Epstein, que a gente pode falar em outra ocasião, anomalia de U,
que são anomalias congênitas também, e shunts da esquerda para a direita, principalmente a comunicação interatrial grande, que vai causar, então, uma dilatação do ventrículo direito também e insuficiência do ventrículo direito. Vamos falar do tratamento aqui? Então é fundamental esse paciente parar esporte competitivo ou esporte vigoroso, porque eu falei para vocês que acelera a história natural da doença. Todos esses pacientes com sintomas, seja ataque ventricular, insuficiência cardíaca, todos eles têm que estar em beta-bloqueador, que é um beta-bloqueador, um medicamento muito importante nessa doença, evita a progressão da doença, evita as taquicardias. Paciente que tem uma cardiomiopatia estrutural, né, o VD dilatado, por exemplo, o VE acometido, esse paciente também precisa estar no IECA ou BRA. E pacientes com arritmias vão tomar antiarrítmicos, né? Não vou entrar em detalhes em qual antiarrítmico escolher, mas se o paciente tem uma arritmia, você vai dar um antiarrítmico para evitar a recorrência. Você vai fazer ablação de taque ventricular em casos seletos, principalmente paciente que tem episódios recorrentes. E também o desfibrilador, o cardioversor desfibrilador implantável. Tem vários critérios para você colocar o cardioversor desfibrilador implantável, o CDI. Um critério óbvio seria o paciente que já teve a morte súbita abortada. Outro paciente seria o paciente que teve um ataque ventricular sustentada já. Então, você quer evitar a morte súbita nesse paciente, você coloca o CDI. Aí tem outros critérios lá de prevenção primária, né? Seria o paciente que não teve uma morte súbita ou ataque ventricular sustentada antes, mas também tem um VD muito dilatado, com aumento de extracístoles no roto. Então, tem vários critérios também para prevenção primária, colocar um CDI profilático nesses pacientes. E, por fim, quando é uma cardiomiopatia muito grave, avançada, muita arritmia, você já fez de tudo, não resolveu, o paciente continua tendo taque, insuficiência cardíaca grave, o transplante cardíaco é uma opção para esses pacientes também. Então, para a gente fechar aqui, vamos falar aqui dos pontos principais da cardiomiopatia arritmogênica de VD. É uma doença que tem infiltração fibrogordurosa nos miócitos, principalmente do ventrículo direito, mas pode acometer o ventrículo esquerdo. É uma doença genética hereditária, só que ela é poligênica, são muitos genes, tá bem? Muitos genes que podem causar a doença, só porque às vezes ela não é poligênica no sentido de que você precisa de vários genes para causar a doença. Não, só um gene ele é capaz de causar a doença, mas tem aquela penetrância e expressividade variáveis. As manifestações clínicas principais são arritmias ventriculares e insuficiência cardíaca do VD, principalmente, mas pode acometer o VE. Você vai lançar a mão de exames de imagem, do eletrocardiograma, do Holter para fazer esse diagnóstico. Na imagem você vai olhar o eco e ressonância, procurando aneurisma, discinesia focal de uma parede do VD. E vai procurar também a dilatação do ventrículo direito. Você tem que avisar o seu paciente para evitar esportes competitivos. Lembra que no eletro tem onda Epsilon, inversão das ondas T de V1 a V3. Todo mundo tem que estar tomando beta-bloqueador, todo mundo que tem sintoma. E você vai usar o CDI para pacientes seletos como prevenção primária e para todo mundo com prevenção secundária, que já teve morte súbita ou paciente que teve taque ventricular sustentada. Valeu, pessoal. Lembra de baixar o e-book gratuito do intensivo de ECG, acompanhar o conteúdo, compartilhar com seus colegas e eu estou sempre à disposição para ajudar vocês a aprenderem cardiologia e eletro. Valeu, tchau, tchau.